A pirâmide de teste. O que é a pirâmide de teste? Nesse módulo, a gente vai falar sobre o que é a pirâmide de teste, vai falar sobre o antipadrão conhecido como cone de sorvete ou ice cream cone, e vai falar sobre os níveis de teste que a gente tem na pirâmide e quem faz o que nesses testes. Então, a pirâmide de teste é um termo que foi criado pelo Mike Coll em 2009, né? Ele é uma grande autoridade na nossa área e foi propagado, né, foi mais difundido pelo Martin Fowler. Martin Fowler, se você não se lembra, é um dos signatários do Manifesto Agile, né, do Manifesto Ágil. Então, no módulo anterior eu falei sobre os processos ágeis, e aqui a gente está falando sobre a pirâmide. Então, o Martin Fowler é uma das pessoas que assinaram o Manifesto Ágil, e ele é um grande nome também na área da computação, né? Então, se você for procurar textos sobre arquitetura, sobre padrões de desenvolvimento, sobre teste, em geral, vai sair alguma coisa dele, porque tem vários anos que ele escreve e ele é um dos fundadores da ThoughtWorks, que é uma empresa bastante conhecida na nossa área. Então, esse termo foi popularizado em 2009, mais ou menos, por ele. E aí, o que a pirâmide diz pra gente? A pirâmide diz pra gente que quando a gente vai automatizar os nossos testes, quanto mais alto na pirâmide, mais lento os nossos testes, né? Mais caro eles se tornam, mais frágeis eles se tornam. E quanto mais baixo nessa pirâmide, mais rápido, mais menos dependente e mais baratos são esses testes. Então, quando a gente está construindo o teste automatizado, a gente não quer fazer um monte de teste que esteja nas camadas maiores da pirâmide. Quando a gente vai colocar isso, principalmente no CI/CD, né, que é a integração contínua, a gente não quer colocar um montão de testes nas camadas mais altas. Ah, Pessoni, mas por que isso acontece? Por que quanto mais alto, mais caro, mais lento, mais frágil, mais dependente, e quanto mais baixo, mais rápido, mais barato e mais independente? Pensa o seguinte, como é que é onde você trabalha? É assim que vocês fazem os testes? Dá uma pensadinha aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns outros elementos que são importantes. Então, ó, por que isso acontece? No topo da pirâmide, onde ficam os testes end-to-end, né? Então, no topo, a gente deveria colocar somente uma pequena porção de testes que exercitam todo o nosso software. Testes end-to-end, né? Ou end-to-end, se eu for colocar a pronúncia certa. Fim a fim, que exercitam o fluxo inteiro da nossa aplicação. Aqueles que começam lá da interface e aí vai caminhando etapa por etapa. Por exemplo, se é uma funcionalidade de venda, ele começa lá no escolher um produto, depois fazer o pagamento, depois olhar se o extrato foi feito corretamente, né, se foi cobrado corretamente. Então, esse tipo de teste, ele exercita o fluxo todo do nosso software. E isso causa com que sejam mais suscetíveis a erro e que sejam mais suscetíveis também a erros não determinísticos. Ai, Pessoni, o que quer dizer isso? Se você se lembrar da definição de determinístico e não determinístico, determinístico significa quando você coloca determinadas entradas sobre determinadas condições, a saída é sempre a mesma. Então, existem softwares determinísticos e não determinísticos. Não determinísticos é que se você usar a mesma entrada sobre as mesmas condições, as saídas variam. Então, em geral, a maioria dos softwares que a gente trabalha são determinísticos, né? E a gente gostaria que os nossos testes também fossem determinísticos. Então, de forma que quando a gente rode os nossos testes, a saída seja sempre previsível, seja sempre a mesma. Não pode dar uma coisa diferente cada vez que a gente roda os nossos testes. Ah, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora? Isso tem a ver com que testes fim a fim, eles têm um monte de elementos que são exercitados. Então, qualquer um desses elementos pode dar algum problema, né? Então, se a gente está exercitando um fluxo muito longo, pode dar problema de rede, pode dar problema de configuração de dados, pode dar problema de várias coisas. E aí acontece aqueles casos em que os testes falham e a gente não sabe por quê. A gente roda uma vez, ele passa, roda pela segunda vez, ele não passa, e por aí vai, sabe? A gente nunca consegue precisar quando é que ele vai passar, quando é que ele não vai passar. Então, isso que eu quero dizer, que eles são suscetíveis a problemas não determinísticos, sabe? Então, a gente olha esses testes e não confia tanto neles. Então, isso causa um grau baixo de confiança nos nossos testes. Então, testes end-to-end,
tem que significar somente uma porção pequena da nossa massa de teste, né? Continuando. Testes de interface. Testes de interface também são muito frágeis. A gente tem que dar manutenção com frequência. Mudou o nome de elemento, tem que dar manutenção. A gente, dependendo da forma como a gente está encontrando aquele elemento, né? Então, eles são lentos também, muito mais lentos do que os testes nas camadas mais baixas. Precisa de muita manutenção, são mais frágeis também por isso. Conforme a gente vai descendo, né? Esses testes vão ficando mais rápidos. Ao nível de sistema, ainda tem o mesmo problema de ser dependente, de depender de várias partes do sistema, de também ser mais lento. Pessoal, onde é que está a rapidez, então, dos testes? Onde é que os testes são mais rápidos? Nas camadas mais baixas. Quando a gente fala de camada mais baixa do sistema, a gente pode entender isso com diversos nomes. Alguns lugares vai chamar isso de integração, vai chamar isso de unidade, mas também a gente pode encontrar componente, a gente pode encontrar teste de serviço, a gente pode encontrar teste de API, teste de contrato. Então, cada lugar que você encontra literatura sobre os níveis de teste, você vai ver que eles são chamados de uma forma que varia, sabe? Pessoal, qual que é o mais correto, então? O mais correto é aquele que funciona para a empresa onde você está usando, sabe? Não tem que ser tão precioso assim com os nomes. Mas o que, em geral, a gente vê é que tem um teste para algo isolado, ou seja, para a unidade, para depois colocar algo conectando com alguma outra coisa, e aí a gente fala de integração, e aí depois funcionando tudo junto, algo em relação ao sistema, alguma coisinha de interface, né, que é a UI que eu coloquei na pirâmide, né, User Interface, e depois o end-to-end para exercitar o fluxo inteiro. Então eu coloquei essa divisão porque eu acho que é a mais frequente da gente ver. Mas vocês vão encontrar variações sim. Se você fizer uma pesquisa em relação à pirâmide da internet agora, você vai ver que tem vários tipos de pirâmide. Mas a regra é essa, sabe? Vão ter vários tipos diferentes, vários nomes diferentes para cada etapa, mas cada etapa vai sendo evoluindo e camadas mais baixas, maior quantidade de testes que a gente pode colocar. Aí a gente chega no cone de sorvete, que é o antipadrão que eu queria falar para vocês. O que é o ice cream cone ou cone de sorvete? O ice cream cone ou cone de sorvete, ele é um antipadrão. Então, gente, não é para fazer isso. Por que a gente tem antipadrões? Antipadrões servem para a gente identificar coisas que a gente não deveria estar fazendo na vida real. Então, a gente tem exemplos para falar, olha, tem um jeito certo de fazer, que é a pirâmide de teste. E aí tem o cone de sorvete, que é o jeito que não está certo de fazer. Então, você lembra que eu perguntei para vocês sobre como é que é na empresa onde você trabalha, quais foram as realidades que você viu? O que eu mais vi nas empresas que eu trabalhei, ou que eu visitei, que eu prestei consultoria, era o cone de sorvete. Então, o cone de sorvete significa inverter esse padrão. Então, o que a gente mais encontra, geralmente quando a gente vai pensar em automação, e muitas das pessoas às vezes acham que é só isso, então, falou em automação, a pessoa pensa, poxa, vou usar alguma ferramenta de automação de interface, vou pegar um Selenium e vou automatizar um monte de coisa. Então, acontece demais a gente ver isso, de ter um monte de teste que é end-to-end, teste exploratório aos montes também, né? Teste manual aos montes, e aí um pouco na interface, conforme a gente vai descendo nas camadas do software, a gente vai tendo cada vez menos teste, menos sistema, menos de integração e só um pouquinho de unidade. Então, isso não é correto de se fazer. Porque lembra como a gente falou, né? Que quanto mais alto nessa pirâmide, mais caro, mais lento, mais frágil, mais dependente se tornam os nossos testes. Então, o ideal é a gente ter um monte de teste aqui embaixo e só um pouquinho aqui em cima. Mas a grande realidade é o contrário. Mas e aí? Isso acontece com você? Isso aconteceu na empresa que você trabalhou, nas empresas que você trabalhou? Isso acontece atualmente? Mas aí, o que a gente faz com isso então, Pessoni? Como é que eu realizo uma mudança nessa minha realidade? Como é que eu modifico isso? Como é que eu faço isso correto? Bem, o grande segredo, né? O pulo do gato, o fio da meada, enfim, seja a analogia que você queira pensar, mas o grande segredo tá em equilibrar. Pessoni, como assim? A gente sabe que nem sempre tem como a gente começar pelas camadas mais baixas, né? Dependendo do lugar que você trabalha, você não vai ter acesso aos códigos desde o início, mas
a ideia é que a gente consiga trabalhar com equilíbrio e desde o mais cedo possível nesse código, né? Então, de forma que a gente consiga começar a distribuir os testes de forma maior na base, né? E conforme for subindo, a gente vai diminuindo a quantidade. Ai, pessoal, mas isso não vai atrapalhar a cobertura? Não. Por que não vai atrapalhar a cobertura? Porque eu não preciso colocar um montão de teste aqui em cima do topo da pirâmide, eu não preciso colocar um monte de teste end-to-end, né? Inflar a minha suite de teste de Cucumber, ou de Cypress, ou de Selenium, ou seja lá ou qual a ferramenta está usando, porque os testes mais da camada de baixo já vão estar cobrindo essa minha aplicação. Então é por isso também que é super importante a gente estar conhecendo o que já tem feito de teste. Então é uma mudança de funcionamento, é uma mudança em como a gente trabalha na nossa área, né? Então quando eu falo de teste ágil e de processos ágeis, eu falo bastante sobre isso, sobre o mindset, de como é que a gente tem que atuar. Então aqui a gente tem que focar em como a gente vai estar espalhado nesse nosso processo e vai entender quais as camadas de baixo de teste que vão estar para a gente não ficar repetindo coisa. Ah, pessoal, mas eu não sei quanto eu coloco em cada lado. O Google sugere para a gente algumas porcentagens. Quais porcentagens? Apesar dos nomes não estarem exatamente iguais, eles sugerem colocar 70% nas camadas mais baixas, né? Então, unidade, integração, 20% na camada do meio, que vai ser integração, e 10% nas camadas mais altas, que aí sim, o end-to-end, ou de interface, ou seja lá como você estiver chamando isso. Então, essa é uma referência que o Google dá. Não precisa ser rígida, a Ipsony passou 1%. Está errado? Não. Mas para a gente ter uma referência de como é que a gente vai fazer os nossos testes, tá bom? Mas aí, a gente falou que a gente tem que saber sobre quais os testes que tem nas camadas mais baixas para a gente não repetir. Mas quem é que vai fazer, de fato, cada teste? Quem que é responsável por cada nível de teste? Então, a gente tem o QA, o Quality Assurance, o Tester, e o Developer, o desenvolvedor, o programador, né? Em cada nível desse teste, a gente tem pessoas responsáveis. Então, na camada de unidade, na camada mais baixa, em geral, o responsável é o desenvolvedor. Nas camadas do meio, que é a integração, sistema, interface, a gente se junta com o desenvolvedor para que a gente consiga fazer melhores testes. Então, nas camadas de integração, em geral, o que você vai ver vai ser algum teste feito com mocks e stubs, né, que são aquelas ferramentas que nos ajudam a eliminar as dependências, né, que eles vão se fingir de alguma dependência, eles vão imitar o papel de uma dependência. E aí depois a gente tem as integrações que são mais reais, né, que são chamadas reais. E aí a gente tem exercitar esse sistema como um todo e as interfaces. Então, a gente se junta com o desenvolvedor. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo como QA nesse time, né? Mas a gente se junta com o desenvolvedor. Ah, Ipsony, como assim? A gente pode fazer desenvolvimento pareado, a gente vai estar discutindo as soluções, né? E aí, na camada mais de cima, aí o foco é nosso. Então, quando fala de end-to-end testing, aí sim o QA é a pessoa responsável por isso. Ah, Ipsony, mas então aqui na unidade eu não devo saber de nada? Não. Na parte de unidade, a gente revisa código, então a gente revisa os testes que o desenvolvedor está fazendo, né? E vice-versa aqui nas camadas do meio. Então a gente vai trabalhar muito mais integrado, a gente vai trabalhar muito mais junto, sabendo um que o outro faz, para que a gente consiga cobrir esse nosso software de uma forma mais holística, de uma forma mais sistêmica. E assim a gente sabe que o nosso software está bem testado. A qualidade é uma responsabilidade de todo o time, não só dos QAs, não só dos testers, ok? Então esse é o final desse módulo. Vamos para o próximo?